Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura a seguir, em que o quadrado PQRS está inscrito na circunferência trigonométrica, o arco AP e o arco APQ têm medidas iguais a alfa e beta, respectivamente, com alfa maior que zero e alfa menor que beta, que é menor que π. Então, alfa é maior que zero, menor que beta e beta menor que π. Então, eu tenho a figura aí do seno e o cosseno, vertical e horizontal, com o quadrado inscrito e os ângulos referenciados em alfa e beta. Sabendo que o cosseno de alfa é igual a 0,8, pode-se concluir que o cosseno de beta é. Para essa resolução ficar mais clara, com melhor aproveitamento, eu vou recortar essa figura e vou colocá-la ampliada, de forma que o manuseio, né, o uso dos elementos dessa figura fique com um espaço maior e ajude na compreensão. Portanto, eu vou então ampliar essa figura em uma outra lâmina, colocar aqui, ó, aí. E aí está me dizendo que o cosseno do alfa é 0,8. Já anotei aqui então essas informações. Cosseno do alfa é 0,8. E aí pergunta quem é o cosseno do beta. Vou colocar aqui, ó. O alfa, ele tem esta medida, né? O arco alfa vem até aqui. E o arco beta sai daqui também desse ponto A, da origem, e vem até este ponto aqui no segundo quadrante. Então, esse aqui é o arco beta. Bom, diz que o cosseno de alfa é 0,8. Eu poderia fazer um tratamento algébrico, fazer um cálculo aí, né, mostrando como se chega nesse cosseno usar esse cosseno do alfa, né, já que eu tenho aqui, ó, rapidinho para ti aqui, ó. Aqui eu vou fazer retinho, bonitinho. Aqui vou diminuir. Ok. Então, se eu traçar daqui para cá, ó, fazer dessa cor aqui. Então, se aqui eu tenho o arco alfa, então aqui está o ângulo alfa. Aqui é alfa. Como se trata de um ciclo trigonométrico, né, ele coloca no enunciado que se trata de um ciclo trigonométrico, uma circunferência trigonométrica, o raio é igual a 1. Então, essa hipotenusa aqui, ó, desse triângulo que eu estou construindo é 1. Aqui eu baixo a perpendicular. E aqui eu tenho um cateto desconhecido, que eu posso chamar de x. E diz que o cosseno, eu vou fazer aqui e eu vou apagar esse raciocínio, tá? Então, o cosseno de alfa é igual a 0,8. E o cosseno de alfa também pode ser descrito como cateto adjacente divide pela hipotenusa. Em relação a alfa, o cateto adjacente é justamente o x aqui, ó. Então, eu posso dizer que cosseno de alfa, que é 0,8, é igual cateto adjacente é o x, e a hipotenusa é o raio do ciclo trigonométrico, que é 1. Joga para lá na multiplicação na falsa passagem, 1 vezes 0,8 dá 0,8, e o x é igual a 0,8. Então, descubro que esta projeção aqui, ó, é igual a 0,8. Então, isso utilizando esse raciocínio, certo? Bom, para a figura não ficar poluída, ficar com muito traçado e isso dificultar o entendimento, eu vou desfazer o que eu fiz aqui, mas eu poderia ter, então, encontrado este segmento como 0,8, usando esse raciocínio algébrico. Bom, mas um outro raciocínio que eu também posso estabelecer para essa figura, deixa eu apagar aqui, eu também posso projetar aqui a extremidade do arco alfa, eu projeto aqui sobre o eixo dos cossenos, né, sobre o eixo vertical. Deixa eu melhorar isso aqui.
E aí, esse pedaço aqui, ó, ele equivale à projeção do arco alfa, portanto, ele é o cosseno de alfa. Esse pedaço, por definição, é o cosseno de alfa, porque é o tamanho da projeção do alfa sobre o eixo x, ou sobre o eixo dos cossenos. Então, isso aqui é o cosseno de alfa, que ele me deu, que vale 0,8. Bom, então é uma outra forma de enxergar que essa projeção é 0,8. Bom, que outro raciocínio eu preciso estabelecer aí? Bom, observa que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, significa que a diferença entre alfa e beta é 90 graus. Essa variação, esse arco aqui, ó, esse arco aqui se refere, tem uma variação de 90 graus. Bom, então isso é uma observação. Eu posso dizer que beta é igual ao ângulo alfa mais 90 graus. Ok. E se eu pensar também, este pedaço do arco beta aqui, ó, esta parte aqui equivale a um alfa. E aí, por dedução trigonométrica, eu consigo perceber que se eu pego esse beta e projeto para cá, faço a projeção do beta no eixo dos cossenos, o eixo horizontal, eu tenho aqui o meu objetivo, eu tenho essa medida e essa medida é o cosseno de beta, que é o que ele está perguntando. Ele quer saber quanto que é o cosseno de beta. Bom, eu já consigo perceber que o cosseno de beta, vou anotar aqui do lado, cosseno de beta, ele é negativo, ou seja, ele é menor que zero. Então, nas alternativas, eu já vou ficar atento quanto às alternativas que têm valores negativos. Vou até voltar na lâmina anterior para destacar. Ó. Letra A, eu tenho menos 0,8, negativo. Letra C, menos 0,6, negativo. Letra E, menos 0,2, negativo. Né? A projeção do beta aqui, ó, está se dando na parte de trás, na parte anterior do cosseno, na parte negativa. Ok, então é uma das três. Por dedução, inclusive, eu já consigo perceber que esta projeção ela é menor do que essa. Essa projeção ela é maior porque o alfa está mais abaixado aqui, está menor aqui, ó, esse pedaço, do que esse. Então, significa que essa projeção negativa é menor. Então, igual a menos 0,8 já não pode ser, tem que ser menor que 0,8. Já que essa da frente aqui é menos 0,8. Então, tem que ser menos que menos 0,8. Menos 0,2 eu acho muito pequeno, por dedução, né, por visualização, por observação geométrica, eu acho muito pequeno menos 0,2. Então, intuitivamente, eu fico com a marcação da letra C, menos 0,6. Mas isso é um aspecto intuitivo, observativo. Né? Tem aí um critério geométrico de eliminação. Né? Então, não é uma resolução típica, né? Uma resolução que tem uma confirmação de certeza. É uma conjectura geométrica que me leva à letra C. Bom, mas de qualquer forma eu sei que tem que ser valor negativo. Então, uma das três. Vou voltar lá para a lâmina onde eu estou resolvendo a questão. Já sei que é um valor negativo. E agora eu vou pensar. Como beta é igual a alfa mais beta é igual a alfa mais 90 graus, é como se eu dissesse que beta, vou colocar aqui, ó, como se eu dissesse que beta menos alfa é igual a 90 graus. Eles têm uma diferença de 90 graus. E quando isso acontece, o que significa?
significa que o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Em termos numéricos, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. Em termos de valores, aí eu só olho o sinal pelo quadrante. E eu vou te mostrar por que isso. Se eu pego aqui o alfa e projeto aqui, ó, no eixo vertical, eu vou ter esse pedaço que equivale ao seno do alfa. E se eu projeto esse beta aqui, eu vou ter um pedaço aqui que seria o seno do beta. E aí eu observo que o cosseno do beta vai ser igual ao seno do outro, vai ser igual ao seno do alfa, em termos de valor. Bom, o cosseno do beta, que é isso aqui, ó, essa parte vermelha, ó, isso aqui é o que eu quero o cosseno do beta, eu quero essa parte, e esta parte ela está sendo igual a isso aqui, ó. Opa, demais. Está sendo igual a esse aqui, ó. Aqui forma-se um quadrado. Então significa o quê? Significa que o cosseno de beta é o seno do alfa, é a altura aqui no seno do arco alfa. Então o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. No momento que eu achar o seno de alfa, eu estou achando o cosseno de beta. E como é que eu posso achar o seno de alfa? Bom, eu tenho o cosseno de alfa, então eu posso usar a relação fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Seno é o que eu estou querendo. Seno ao quadrado de alfa mais o cosseno de alfa é 0,8. Então aqui eu tenho 0,8 ao quadrado. Vou fazer bem devagar isso aqui, 0,8 ao quadrado igual a 1. Seno ao quadrado de alfa igual aqui 1. Esse menos 0,8 ao quadrado, eu faço a falsa passagem para lá menos, né? Então já resolvo e jogo para lá menos. E esse 0,8 eu vou inclusive reescrevê-lo como 8 sobre 10. Na forma de fração fica mais tranquilo a resolução. 1 menos, fazer um pouco devagar, 8 décimos ao quadrado. Seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 8 ao quadrado 64, 10 ao quadrado 100. Seno ao quadrado de alfa é igual, vou fazer MMC aqui, que é o 100. 100 dividido por 1, 100 vezes 1, 100, menos 100 dividido por 100, 1 vezes 64, 64. Isso é igual a 100 menos 64, 36. 36 centésimos. Vou continuar aqui do lado. Seno ao quadrado de alfa é igual a 36 centésimos. Dá para dizer que seno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 36 centésimos. Como que interessa para mim aqui? É só o valor numérico dessa raiz, né? Porque o sinal vou ver pelo quadrante, então vou usar ela só positiva, só para encontrar o valor numérico. E aí seno de alfa é igual a raiz de 36 é 6, raiz de 100 é 10, 6 décimos. Seno de alfa é igual a 0,6. Lembra que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Então o cosseno de beta também é 0,6, mas não esquece que o cosseno de beta tem que ser menor que zero, tem que ser negativo, porque ele está no lado anterior, na parte negativa do cosseno. Então, finalmente, eu concluo que o cosseno
de beta é igual a negativo 0,6. Então aqui menos 0,6, vou lá na alternativa para encontrar menos 0,6, ó, confirma a nossa prospecção, né, a nossa estimativa de que esse segmento valeria menos 0,6. Então confirma a resposta, alternativa C. Ok? Então era isso. Espero que esta resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.